O futebol brasileiro tem se acostumado, nos últimos anos, a ver seu maior protagonista, o Flamengo, envolvido em especulações de mercado que antes pareciam reservadas apenas aos gigantes europeus. Mas desta vez, a movimentação surpreendeu até mesmo os dirigentes mais experientes da Gávea. Um craque europeu, acostumado a disputar Champions League e a vestir a camisa de seleções de peso, foi oferecido por seu empresário para atuar no Flamengo. A notícia pegou de surpresa os cartolas, que receberam a proposta com curiosidade, mas também com cautela. Segundo fontes dos bastidores, o empresário do atleta teria procurado membros da diretoria rubro-negra apresentando não apenas a disponibilidade do jogador, mas também um pacote de condições que tornaria viável uma negociação inédita. E aqui está o ponto que causou maior impacto. Diferentemente de outros craques que foram sondados e pediram salários incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro, esse atleta demonstrou interesse real em vestir a camisa do Mengão e aceitaria uma readequação financeira para tornar o negócio possível. O cenário pegou os dirigentes de surpresa porque não é comum que atletas europeus, ainda em condições competitivas, manifestem tanto desejo de vir para o Brasil. Geralmente, quando craques internacionais chegam ao nosso país, é em fase final de carreira, buscando uma experiência exótica ou um contrato de encerramento. Mas desta vez, a situação parece diferente. O atleta em questão, cujo nome ainda não foi revelado por sigilo de negociação, estaria motivado por uma combinação de fatores: a paixão da torcida rubro-negra, a projeção internacional que o Flamengo tem alcançado nos últimos anos e, claro, a chance de ser protagonista em um dos maiores clubes do mundo fora da Europa. Dentro da diretoria, as primeiras reuniões após o contato foram marcadas por surpresa, entusiasmo e, ao mesmo tempo, cautela. Alguns dirigentes viram a proposta como uma oportunidade única de internacionalizar ainda mais a marca Flamengo, atraindo visibilidade global e até novos patrocinadores. Afinal, não é todo dia que um jogador com currículo europeu de peso manifesta interesse em jogar no Brasil, e especificamente no Flamengo. Outros, mais pragmáticos, lembraram que o clube já vive uma folha salarial robusta e que qualquer passo errado poderia comprometer a saúde financeira. Apesar da cautela, um ponto ficou claro: o simples fato do empresário ter procurado o Flamengo já é um reflexo do patamar que o clube atingiu. Hoje, o Mengão é visto não apenas como um destino viável, mas também como uma vitrine global. A torcida apaixonada, as receitas bilionárias e a capacidade de lotar estádios em qualquer lugar do mundo transformaram o Flamengo em um objeto de desejo para jogadores que querem manter visibilidade mesmo fora da Europa. Para a diretoria, há também uma avaliação de cenário estratégico. Se o negócio realmente avançar, o Flamengo não estaria apenas contratando um reforço de peso para o elenco, mas também fazendo um movimento político dentro do mercado da bola. Trazer um craque europeu em fase competitiva poderia abrir portas para outros nomes, além de consolidar a imagem do clube como uma potência global, capaz de disputar jogadores com mercados como MLS, Arábia Saudita e até clubes médios da Europa. A repercussão dentro do vestiário é outro aspecto que preocupa a comissão técnica. Um jogador europeu, com status de estrela, inevitavelmente chega com grande expectativa de titularidade e protagonismo. Como isso se encaixaria em um elenco já repleto de craques como Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha? Tite e sua equipe acompanham as discussões à distância, mas sabem que, caso a negociação avance, será necessário muito cuidado para ajustar a hierarquia interna e evitar desgastes. A torcida, por sua vez, já começou a especular nas redes sociais. Os rubro-negros, sempre atentos, levantaram dezenas de nomes possíveis. Alguns imaginam meias criativos que hoje não vivem grande fase na Europa, mas que têm currículo impressionante. Outros sonham com atacantes que já foram protagonistas em grandes clubes, mas que hoje procuram novos desafios. Independentemente de quem seja o jogador, a nação vê a notícia como mais uma prova de que o Flamengo se tornou um dos clubes mais atrativos do mundo. Outro aspecto importante da conversa inicial foi a possibilidade de patrocínios atrelados à chegada do craque. O empresário teria sinalizado que o jogador poderia trazer consigo marcas parceiras interessadas em explorar o mercado brasileiro através da imagem do Flamengo. Esse tipo de negociação casada é cada vez mais comum no futebol internacional, e já foi utilizado em transferências de estrelas para MLS e para o mercado árabe. Para o Flamengo, isso poderia significar não apenas um reforço esportivo, mas também um aumento significativo de receitas comerciais. A diretoria ainda não tomou uma decisão definitiva sobre avançar ou não nas tratativas, mas o caso já movimenta os bastidores. Alguns conselheiros defendem que o Flamengo deve aproveitar a oportunidade e ao menos explorar os detalhes, mesmo que a negociação não se concretize.
Outros alertam para o risco de cair em uma armadilha de marketing e acabar assumindo compromissos que comprometam a estabilidade financeira. De todo modo, uma coisa é certa: o fato de um craque europeu ter sido oferecido ao Flamengo já é notícia suficiente para agitar o mercado e mostrar que o clube vive um momento sem precedentes em sua história. A possibilidade de ver um nome consagrado da Europa vestindo o manto sagrado reacende o sonho da torcida e fortalece a imagem do Mengão como potência global. Se a primeira parte da história já causou um terremoto nos bastidores do futebol brasileiro, a segunda etapa desse enredo é ainda mais fascinante. O que realmente significaria para o Flamengo receber em seu elenco um craque europeu oferecido por seu empresário? A repercussão dentro e fora do Brasil já é imensa, mas as consequências potenciais de uma negociação desse porte poderiam ser revolucionárias para o clube carioca. Em primeiro lugar, é preciso destacar o simbolismo do movimento. O Flamengo sempre foi reconhecido por sua grandeza nacional e continental, mas nos últimos anos, graças à força de sua torcida, ao crescimento de suas receitas e ao protagonismo em torneios sul-americanos, passou a figurar em discussões internacionais. Agora, com a possibilidade de atrair um jogador europeu ainda em fase competitiva, o clube se coloca em uma prateleira inédita. A de clubes sul-americanos que competem, em termos de atratividade, com mercados como a Major League Soccer, MLS, a Arábia Saudita e até mesmo alguns campeonatos europeus de médio porte. Mas afinal, quem poderia ser esse craque? Nos corredores da Gávea e nas redes sociais, muitos nomes já começaram a circular. Alguns torcedores especulam que poderia ser um meia de criação, alguém com experiência em grandes clubes da Premier League ou da La Liga, mas que perdeu espaço recentemente e busca um novo projeto. Outros arriscam que poderia ser um atacante de renome, acostumado a grandes palcos, mas que estaria interessado em se tornar o rosto de uma nova fase do Flamengo. Seja qual for o nome, o consenso é que não se trata de um jogador qualquer, e sim de alguém capaz de impactar esportiva e comercialmente. Para os dirigentes, a principal questão é entender o real interesse do atleta e até que ponto as condições financeiras podem ser adaptadas. O empresário teria sinalizado uma flexibilidade rara no futebol europeu, com abertura para negociações de salário em patamares compatíveis com a realidade brasileira. Mais do que isso, existe a possibilidade de incluir acordos de marketing que envolvem patrocínios e campanhas internacionais. O craque poderia ser, portanto, não apenas um reforço dentro de campo, mas também uma peça-chave no plano de internacionalização da marca Flamengo. E esse é um ponto crucial. O Flamengo já possui torcedores espalhados por todo o mundo, mas ainda não monetiza essa base de forma tão estruturada quanto os gigantes europeus. Com um nome de peso vindo da Europa, as portas para explorar novos mercados se abririam quase automaticamente. Imagine, por exemplo, o impacto de vender camisas oficiais do Flamengo em países da Europa, onde o jogador já é conhecido e possui uma legião de fãs. Ou ainda, acordos com patrocinadores internacionais que aproveitariam a ligação entre o craque e o clube brasileiro para expandir seus negócios. Do ponto de vista esportivo, a chegada de um nome desse calibre exigiria ajustes internos. O Flamengo já tem um elenco estrelado, com ídolos consolidados como Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Como equilibrar as expectativas de todos em um mesmo elenco? Esse é um desafio que Tite, atual comandante rubro-negro, teria que enfrentar com habilidade. Ao mesmo tempo, a presença de um jogador europeu consagrado poderia elevar o nível competitivo do grupo, trazendo experiências de treinamentos e jogos em alto nível na Europa que serviriam como inspiração e aprendizado para os demais. Outro ponto de discussão é o impacto político. O Flamengo vive constantemente embates internos entre alas da diretoria e conselheiros. A contratação de um craque europeu, se concretizada, certamente seria utilizada como trunfo por quem está no poder, reforçando o discurso de que a atual gestão é capaz de levar o clube a um patamar global. Por outro lado, opositores poderiam argumentar sobre os riscos financeiros de uma operação dessa magnitude. Em um clube com mais de 40 milhões de torcedores, cada passo se transforma em combustível para disputas políticas acirradas. A repercussão internacional também não deve ser subestimada. Imagine um craque europeu sendo anunciado pelo Flamengo. Veículos esportivos da Europa e da América do Norte certamente dariam destaque ao movimento, comparando a contratações feitas por clubes da MLS ou até mesmo aos milionários investimentos da Arábia Saudita. O simples anúncio poderia colocar o Flamengo em um novo patamar de visibilidade, consolidando sua imagem como um clube que vai muito além das fronteiras do Brasil. Evidentemente, há também riscos envolvidos. Se o atleta não corresponder em campo, a frustração pode ser tão grande quanto a expectativa. Além disso,
Um investimento elevado que não traga retorno esportivo e financeiro poderia ser criticado como irresponsável. Por isso, a diretoria analisa com cautela, tentando equilibrar sonho e pragmatismo. Mesmo com os riscos, há um consenso de que movimentos ousados são necessários para consolidar o Flamengo como potência global. O clube já está entre os mais valiosos das Américas, mas para competir em nível internacional precisa dar saltos estratégicos. E trazer um craque europeu em fase competitiva seria um desses saltos. Por enquanto, os torcedores aguardam ansiosos por novidades. Enquanto o nome do jogador segue em sigilo, a especulação corre solta nas redes sociais. Cada pista, cada boato, cada comentário de dirigente ou jornalista se transforma em combustível para o imaginário da nação. O Flamengo, mais uma vez, ocupa o centro das atenções do futebol sul-americano. E, desta vez, com ecos que chegam até a Europa. Seja quem for o craque, o fato é que a proposta já mudou a percepção sobre o Flamengo. O clube deixou de ser apenas um gigante brasileiro ou sul-americano para se tornar uma opção real para jogadores que antes sequer cogitariam jogar fora da Europa. E esse, talvez, seja o maior sinal de que o Mengão caminha para um futuro cada vez mais internacional, onde o céu pode, de fato, ser o limite.